Fala, amigos, vocês que vão passar esse final de semana de rodadas de clássico nos campeonatos estaduais e tivemos a confirmação de que o Flamengo vai sim brigar contra o quadrangular de um rebaixamento do Campeonato Carioca. Bom, já dito isso, vamos conversar sobre as tabelas, como foram os jogos esse final de semana. Se inscreve no canal para dar essa força aí para a gente bater a meta de 400 inscritos. Falta pouquinho e a sua colaboração é essencial para essa meta. Eu sou Gabriel Todaro, seja muito bem-vindo na Rede com Todaro. Aliás, deixa eu curtir aqui para mostrar para o YouTube que você gostou desse conteúdo e que mais pessoas podem gostar também desse vídeo e do conteúdo aqui do canal. Bom, vamos conversar então pelos jogos? Vamos manter então do jeito que a gente fez semana passada, analisando a tabela e também a questão dos jogos, né? Vamos começar pelo Campeonato Paulista, que, como eu falei na semana passada, é o melhor campeonato, o campeonato mais equilibrado, o campeonato mais justo, o melhor campeonato, não tem como. Bom, a rodada começou no sábado, né, no Campeonato Paulista, com a vitória do Mirassol fora de casa contra o São Bernardo, 4-0 no placar. Igor Formiga, Renato Marques, Eduardo e Everton Galdino fizeram os gols da goleada do Mirassol em cima do São Bernardo. Foi um grande confronto, um grande jogo, uma grande apresentação do Mirassol em São Bernardo do Campo no ABC Paulista, onde o Leão no interior conseguiu jogar muito bem. Com essa vitória, o Mirassol ele sobe algumas colocações, né, vai até a 5ª colocação do Campeonato Paulista e atinge a marca dos 7 pontos, reencontra com a vitória após 3 joguinhos com 2 derrotas e um empate. Venceu a primeira contra o São Paulo, encarou ali uma sequência ruim de resultados negativos e agora volta a vencer fora de casa o São Bernardo. O outro confronto do Campeonato Paulista foi o clássico, o choque rei entre Palmeiras e São Paulo, que foi de vitória alviverde. O Palmeiras venceu por 3-1, gols de Maurício, o Bobadilla empatou aos 13 minutos, mas ainda antes de acabar o primeiro tempo, o Flaco Lopes colocou de novo o Verdão em vantagem e no segundo tempo o Kelvin ampliou o placar, fez 3-1 para o Palmeiras. O jogo não foi de domínio do Palmeiras, não foi de jogo bonito do Palmeiras também, eu acho que faltou, né, o Palmeiras dominar mais a partida do que estava jogando, foi um jogo bem abaixo do Palmeiras mesmo. Mas assim, foi mais efetivo do que nos outros jogos, conseguiu fazer jogadas diferentes que não estavam fazendo, além dos tradicionais chutões. Mas mesmo assim, como eu falei, foi um jogo muito abaixo do que a gente espera do Palmeiras. Esse sim é um jogo de começo de temporada, um jogo onde você vê que o time ainda tem alguns requisitos de qualidade, requisitos de jogada trabalhada, mas pelo começo de temporada isso ainda não está sendo colocado no seu total, né, no seu domínio completo. Mas o Palmeiras conseguiu ser melhor do que o São Paulo nesse confronto. São Paulo que teve muitas oportunidades, né, criou bastante também, e se não fosse o Carlos Miguel e a falta de pontaria dos seus atacantes, o Palmeiras poderia ter sofrido uma derrota até que humilhante, eu diria, para o São Paulo na Arena Barueri. Fora isso, o Palmeiras foi bem, venceu, fez 3-1, bem assim de resultado, né? Foi bem, fez 3-1 e conseguiu uma boa vitória de novo, né? Após a goleada contra o Novo Horizontino. O time volta a reencontrar ainda mais num clássico contra o São Paulo. Também no Campeonato Paulista, o Santos recebeu o Bragantino, né, no domingo e ficou no 0-0 num jogo bem morno. De novo o Brasão salvando o Santos no final do jogo. E assim, foi um jogo bem abaixo dos dois times. Eu acho que o Santos criou pouco, incomodou pouco o Bragantino, e o Bragantino a mesma coisa, apesar de no segundo tempo ter tido a oportunidade de sair com a vitória. Foi um jogo bem abaixo dos dois times e eu acho que o empate em 0-0 era justo, foi justo, e os times voltam apenas com um pontinho de Itaquera. Também no domingo tivemos outro jogo pelo Campeonato Paulista. O Velo Clube recebeu o Corinthians e perdeu por 1-0 o gol do Yuri Alberto no finalzinho. O Corinthians conseguia levar perigo nos chutes de fora da área, né, sem conseguindo pressionar e infiltrar dentro da área do Velo Clube, que fez uma excelente marcação nesse jogo em Rio Claro. E o Velo, cara, assim, poucas oportunidades que teve para fazer o gol, né? Algumas de escanteio, de bola parada, que foi aonde realmente levou seu perigo, né? No jogo mesmo, de jogadas trabalhadas, isso não aconteceu. Mas o Corinthians foi bem, conseguiu fazer o gol no finalzinho, merecido, merecia fazer o gol, mas pena que ficou no finalzinho, né? Yuri fez o gol e ficou de cueca, né? Impressionante. Na comemoração, arrancaram o short dele. Mas ele fez 1-0 ali e deu essa boa vitória para o Corinthians, que também reencontra com a vitória
O Corinthians acho que tava menos jogos. Não, mesma quantidade do Mirassol, ó. Uma derrota, 3 empates nesses últimos 3 jogos. Volta a vencer numa partida importante que o clube vai ter nesse meio de semana no Campeonato Brasileiro e no final de semana a Supercopa do Brasil contra o Flamengo. De Campeonato Paulista, é isso. Vamos falar de tabela agora, que é o seguinte. Palmeiras e Bragantino, na minha opinião, já estão garantidos na próxima fase. Eu acho que dificilmente eles vão ficar de fora do G8, né? Lembrando que é um G8 de classificação. O Corinthians, você vai falar, Todara, mas o Corinthians também tá nesse bolo, tá em quarto colocado com 8 pontos. Concordo com você, tá? Mas assim, de pontuação, o Corinthians está mais perto de sair do G8 do que de entrar, por exemplo, nesse G3 de Bragantino, Palmeiras e Novo Horizontino. O Corinthians está a 3 pontos do Bragantino, a 4 do Palmeiras e da nona colocação, que é a Portuguesa, inclusive, que joga hoje. Então pode diminuir ainda mais essa faixa etária, digamos assim, do Corinthians pro G9, né, pro nono colocado. Tá com 6, né, 2 pontinhos. Então o Corinthians, a realidade do Corinthians é mais de ficar de fora do que ficar dentro. Mas eu acho que o Corinthians tem sim chance de ficar na zona de classificação do Campeonato Paulista, tá? Para mim, Corinthians, Palmeiras, Bragantino são os clubes que devem ficar nessa zona com mais tranquilidade. Agora, Mirassol e Santos devem brigar por fora para ficar nessa zona de classificação do Campeonato Paulista. No final, vou deixar uma pergunta para vocês aqui, eu quero que vocês me respondam nos comentários, tá? Mas no final mesmo do vídeo. E o São Paulo, cara, tá fora para mim dessa seleção, porque a briga pelo São Paulo hoje é outra. O São Paulo tem 4 pontos conquistados apenas no Campeonato Paulista. Teve uma sorte, como eu posso dizer, cara, uma baita sorte nesse final de semana, que Noroeste e Ponte Preta, que se enfrentaram pelo Campeonato Paulista, comando da Ponte Preta, né, ficaram no empate em 2-2. Se Noroeste vence, passaria, né, o São Paulo na tabela. Se a Ponte Preta vence, encostaria um pouquinho mais no São Paulo, atingiria os 3 pontos. Isso para o São Paulo, para mim, foi o benefício da rodada. De futebol praticado, ainda está abaixo, ainda precisa jogar melhor, e vai ter a divisão entre aspas, de prioridade entre brigar para não cair no Campeonato Paulista ou começar bem no Campeonato Brasileiro e vencendo, atingindo a meta, como o Crespo já disse, dos 45 pontos no Brasileiro, que é a meta do São Paulo inicial do Brasileirão. Eu acho que foi uma puta de uma entrevista, aliás, parabéns ao Crespo, que disse a verdade, disse a realidade pro torcedor, e agora é assumir essa responsabilidade e brigar por isso no Campeonato Brasileiro. Eu acho que São Paulo tem qualidade para não passar perrengue no Brasileirão, mas tem que ser colocada dentro de campo. São Paulo tem que jogar, e os jogadores do São Paulo não podem escolher jogar ou joga no Campeonato gramado sintético ou não, porque o São Paulo tem o gramado sintético do Palmeiras, do Atlético Paranaense, da Chapecoense, do Botafogo, do Atlético Mineiro. São 5 jogos, 15 pontos. São Paulo pode ficar sem esses 15 pontos, caso não tenha o seu Lucas Moura à disposição nesses gramados sintéticos. Mas eu acho que o São Paulo é favorito. Dentre os clubes que vão brigar para não cair, o São Paulo é favorito para não conseguir atingir, para não ficar nessa meta até o final do Brasileirão. Mas como eu falei, vai ter que jogar o que sabe, vai ter que jogar na raça e dividir as atenções, que essa briga para não cair no Campeonato Paulista é tenebrosa. Isso porque na sexta rodada, a famosa rodada do próximo final de semana, porque como eu falei, meio de semana Brasileirão, o São Paulo recebe o Santos no Morumbi no sábado. E no mesmo horário, durante a tarde, vai ter Guarani e Ponte Preta, né, clássico lá de Campinas, e na noite, né, São Paulo e Santos no Morumbi. Então vai ter 2 clássicos para você acompanhar aí no final de semana, São Paulino e 2 clássicos importantes para o São Paulo. Noroeste recebe o Velo Clube, também um confronto direto, porque Noroeste e Velo Clube têm os mesmos 4 pontos que o São Paulo. Então assim, cara, se o São Paulo perder, Noroeste e Velo empatar, o São Paulo já entra na zona de rebaixamento, como eu falei, no meio do Campeonato Brasileiro. A situação do São Paulo é delicada, eu acho que o São Paulo não cai no Paulista, e se cair, vai ser a maior vergonha de um clube da Série A do Campeonato Brasileiro no século. Acho que dificilmente a gente vai ver uma vergonha tão grande quanto essa no Campeonato Paulista. No futebol brasileiro como um todo. No Campeonato Carioca, a situação é um pouco semelhante, mas eu já vou dizer para vocês. No Campeonato Carioca foi o seguinte no final de semana. Tivemos o jogo já no sábado, né, entre Botafogo e Bangu, né, onde o Botafogo conseguiu uma boa vitória por 2-0. Santiago Rodrigues e Alex Telles fizeram os gols. O gol do Alex Telles de pênalti, eu tenho minhas dúvidas se foi pênalti mesmo, viu? Mas, né, o gol do Santiago foi bonito.
fez o primeiro gol e o Botafogo ia fazer mesmo essa vitória, porque se não fosse o goleiro do Bangu, deixa eu ver se eu peguei o nome dele, o Bruno, cara, fez milagres mesmo no Newton Santos. Se não fosse por ele, o Botafogo tinha vencido até por mais e até com uma certa tranquilidade esse jogo lá no Newton Santos. No domingo, a gente já teve 2 jogos no Campeonato Carioca. A vitória do Fluminense em cima do Flamengo pelo Fla-Flu, né, o Serna e o John Kennedy fizeram os gols do Fluminense e o Everton descontou para o Flamengo no finalzinho. Com essa derrota do Flamengo, eu já vou falar mais dela sobre isso, só vou falar do Vasco antes, mas o Fluminense foi muito bem, conseguiu essa vitória, merecia realmente, porque foi melhor no confronto, apesar do primeiro tempo ter começado um pouquinho morninho, no segundo tempo o Fluminense foi para cima e conseguiu fazer 2 gols, até poderia ter feito mais, com as chances que teve, nas poucas chances que teve no primeiro tempo, mas parou na atuação do goleiro do Flamengo, e aí no finalzinho o Flamengo tentou uma pressão, mas que foi recompensada apenas por um golzinho do Everton Cebolinha. E no domingo também tivemos o último jogo do Campeonato Carioca, que foi o Boa Vista contra o Vasco, e o Vasco venceu por 3-0, foi melhor no confronto, apesar de ter tido alguns vacilos na defesa, mas o Vasco foi bem, conseguiu fazer esse 3-0, 2 gols do Puma Rodrigues, um golaço do Andrés Gomes de fora da área, quase no meio de campo. Foi um bom jogo do Vasco, eu acho que foi importante para o time também recuperar de uma sequência ruim de resultados, conseguir recuperar o caminho de vitórias, né? O Vasco, ele vinha, quer ver, ó, o Vasco vinha de 2 joguinhos, né? Um empate e uma derrota, e desempenhos bem abaixo. Nesse jogo contra o Boa Vista, por exemplo, o time conseguiu jogar bem e sair com uma boa vitória. Na minha opinião, Fluminense e Vasco já tem uma vida um pouco mais encaminhada também para avançar para a próxima fase, visto que esses 2 times têm 2 jogos ainda em disputa. E o seu grupo está um grupo meio... Por exemplo, todo mundo perdeu ponto nessa última rodada. Vamos ter jogo ainda faltando, né? Tem 3 jogos para acontecer, 2 hoje e 1 amanhã no Campeonato Carioca. Então vai ainda definir essa tabela. Mas eu acho que os dois não dá para serem ultrapassados. Não, dá sim, o Volta Redonda dá para ultrapassar o Vasco. Mas eu acho que os 2 times já estão bem, assim, né? Só mesmo jogar igual jogar esses jogos com o time misto, né? Com o time reserva, e o time reserva desses 2 conseguiu jogar muito bem, manter essa regularidade até o final. São 2 joguinhos, cara. 2 joguinhos para classificar. Mas, vamos falar de Flamengo, que tem apenas um joguinho para jogar, e vai ser na 6ª e última rodada do Campeonato Carioca contra o Sampaio Corrêa no Maracanã. Esse jogo vai ser um amasso do Flamengo, tá? O Flamengo vai massacrar o Sampaio Corrêa no Maracanã, porque o Flamengo não depende mais dele, tá? Se na última rodada eu já falei isso, imagina nessa que ele perdeu pro Fluminense. E eu falei que se perdesse pro Fluminense ia ser catastrófico. Mas o Flamengo já nessa segunda e terça-feira torce contra o Madureira e torce contra o Nova Iguaçu. O Madureira recebe também já mantida no quadrangular do rebaixamento a Portuguesa, e o Volta Redonda, Nova Iguaçu e o Volta Redonda se enfrentam, os 2 times têm 6 pontos, e os 2 estão na zona de classificação. Mas o Flamengo vai ter que torcer contra, os 3 jogos, né? Madureira, Nova Iguaçu e o Maricá também, o Flamengo vai ter que jogar contra, porque o Maricá tem 3 pontos, está atrás do Flamengo. Se o Maricá vencer, vai a 6 e ultrapassa o Flamengo também na tabela. O Flamengo vai para lanterna no Campeonato Carioca. Cara, o Flamengo está na 5ª colocação, colocação essa de que vai pro quadrangular de rebaixamento. E assim, a situação do Flamengo para essas 2 últimas rodadas é catastrófica, como eu falei. Já empatou contra a Portuguesa na 5ª rodada, ou seja, não tem mais esse jogo como esperança de vencer. Um jogo esse que, com os titulares, o Flamengo venceria até com os pés nas costas. Mas, inclusive, esse é o único ponto da Portuguesa no Campeonato Carioca inteiro. Mas o Flamengo vai ter que depender de outros resultados também. No final de semana, o torcedor do Flamengo vai assistir a final entre Corinthians e Flamengo pela Supercopa do Brasil, mas vai assistir também, vamos lá, vocês não perderem a conta, Boa Vista e Sampaio Corrêa, Bangu e Nova Iguaçu, Botafogo e Fluminense não precisa assistir, Maricá e Volta Redonda e Madureira e Vasco. Ou seja, dos 5 jogos do Campeonato Carioca que vamos ter nesse final de semana, o flamenguista vai assistir 4, além do Flamengo e Corinthians na Supercopa. Porque vai ter que secar. O Flamengo vai ter que secar, vai ter que jogar contra. E na última rodada também. Porque apesar do Flamengo vencer, golear, massacrar o Sampaio Corrêa, esses times também jogam. Então o Flamengo pode, mesmo goleando, vencendo, ficar dentro da zona de rebaixamento. Cara, é
absurda a situação do Flamengo no Campeonato Carioca. Eu não imaginava estar falando para vocês sobre isso aqui no canal. É vergonhoso, tá? É vergonhoso como a molecada não conseguiu jogar bem nos primeiros jogos. O Flamengo perdeu pontos para times muito inferiores, como o Bangu, quer ver, ó? Perdeu o primeiro jogo pro Bangu, 2-1. Depois perdeu pro Volta Redonda 3-0. Depois venceu o Vasco. Perde pro Fluminense agora e empata com a Portuguesa do Rio de Janeiro. Cara, são resultados horríveis pro Flamengo. Esses dois jogos, esse 5-1 que o Flamengo tomou nos dois primeiros jogos, foi, além do empate para a Portuguesa, foi a pedra de cal, assim, de um planejamento que, na minha opinião, foi bom, porque Fluminense, Flamengo e Botafogo, Fluminense, Botafogo e Vasco fizeram a mesma coisa e estão na zona de classificação. O Flamengo mesmo que não teve sorte com a molecada e não tá na zona de classificação. Então, assim, cara, podemos ver o Flamengo dividindo as atenções do Campeonato Brasileiro com o quadrangular de rebaixamento do Campeonato Carioca. Eu já não acho tão difícil assim disso acontecer, tá? Porque foi aquilo que eu falei para vocês. Não depende apenas mais do Flamengo, depende dos outros times, depende do desempenho desses outros times, e o Flamengo vai ter que olhar esses jogos com atenção. Difícil, viu? Situação do Flamengo, complicada. Então, além de ficar fora da zona de classificação, o Flamengo pode ficar também no quadrangular de rebaixamento. No Campeonato Mineiro, a gente teve apenas o confronto direto, né, o clássico Atlético e Cruzeiro, onde o Atlético foi melhor e venceu por 2-1, com gols do Bernard e do Hulk, de virada, inclusive. O Caio Jorge fez o primeiro gol do jogo aos 25 do primeiro tempo, e depois o Bernard e o Hulk foram os responsáveis pela virada. Depois do gol do Cruzeiro, o Atlético conseguiu dominar, conseguiu jogar melhor, e foi melhor no confronto e saiu com essa boa vitória em cima do Cabuloso. Foi um jogo eletrizante. Eu acho que todos os clássicos que tivemos no domingo foram eletrizantes. Com os dois times buscando um ataque o tempo todo, né, o ataque do Cruzeiro desperdiçando grandes oportunidades na reta final de jogo, e o Atlético também parando em milagres do Cássio no segundo tempo em contra-ataques fulminantes. Então, assim, foi um bom jogo mesmo, um clássico interessante de acompanhar. É legal, né, quando os dois times buscam vencer, jogar bem, do que ficar na briga, na picuinha, na provocação. Gostei da disputa entre Atlético e Cruzeiro nesse final de semana. Na classificação, o Atlético está em terceiro no seu grupo ainda, mas volta, vence a primeira no Campeonato Mineiro. Ainda tem 3 jogos para disputar, então o Atlético tem toda uma margem aí para buscar de novo essas vitórias nesses últimos 3 jogos. Mas é aquilo que eu falei, cara. Eu vou deixar uma pergunta para vocês no final, mas adiantando um pouquinho. Vai ter que decidir se briga pelo Campeonato Estadual ou se vai começar com tudo no Campeonato Brasileiro. E o Cruzeiro cai da primeira colocação para a segunda, por conta da vitória do Norte em cima do... Cadê o Norte? Venceu o Pouso Alegre por 5-2 e aí assumiu a liderança do seu grupo C. O Cruzeiro perdeu, mas eu acho que também o Cruzeiro está na zona de classificação, de qualquer jeito, vai avançar no Campeonato Mineiro. Pelo Campeonato Gaúcho, também tivemos um jogo apenas, clássico Grenal, aonde o Inter venceu por 4-2 a equipe do Grêmio. O Grêmio saiu na frente com a Muzu, o Inter empatou no gol contra do Marcos Rocha na falha do goleiro o Everton. Depois o Grêmio voltou a ficar à frente do placar por 2-1, com um gol estranho do Edenilson. Depois o Borré fez 2 gols e o Bernabé fechou a conta no 4-2. Assim, o Everton falhou em alguns gols do Inter? Sim, eu acho que ele poderia ter tomado decisões melhores em alguns lances. Eu acho que o primeiro e o último gol do Bernabé, por exemplo, são alguns exemplos disso. Mas se não fosse por ele, eu acho que o Inter poderia ter feito uma goleada ou ter feito esse 4-2 muito antes. O Inter teve oportunidades e parou em boas defesas do Everton, tanto em chute fora da área quanto em chute da entrada da área. É um bom goleiro, o Grêmio está servido de bons goleiros, ainda tem o Volpi no banco. E pro restante do ano, eu acho que está de bom tamanho pro Grêmio essa disputa sadia que vai ter no gol. Mas no Grenal, o Inter foi melhor e venceu por 4-2, assume, né, permanece na liderança do grupo A, e tanto o Grêmio quanto o Inter já estão avançados, já estão classificados para a próxima fase. Vai definir mesmo nessa última rodada, nessa 6ª rodada, a colocação, né? Quem fica em primeiro, quem fica, né, em segundo, etc. Mas já não correm riscos de brigar no quadrangular de rebaixamento, por exemplo, já estão bem tranquilos mesmo nesse campeonato estadual. O Grêmio está com 9 pontos, já avançou, e o Inter está com 12, também já praticamente avançado para a próxima fase. Não, praticamente não, já estão avançados. Vai, como eu falei, definir a colocação de cada um dentro do seu grupo. No Campeonato Baiano, o Bahia venceu por 1-0 no Bavi, em cima do Vitória, gol do Del,
né? O Bahia foi com um time misto, né? Um mexidão para esse jogo contra o Vitória e ficou no 1-0. Não foi um jogo tão eletrizante assim, mas foi um jogo quente, né? Literalmente. O jogo começou às 4 horas da tarde lá no Salvador, cara, foi difícil. Mas com muitas oportunidades dos dois lados, tá? Eu acho que tiveram oportunidades, não foi como, por exemplo, o Atlético, não foi como o Fluminense e Flamengo, não foi como o Inter e Grêmio, mas foi um jogo bacana de assistir. Os dois times também tiveram suas oportunidades, apesar de ter sido um pouquinho abaixo do que os outros clássicos, como eu falei. E o Bahia tá líder do seu grupo com 15 pontos, ainda não tá classificado porque tem mais 4 jogos em disputa, né? O Campeonato Baiano vai até a 9ª rodada na fase de grupos, e aí o Bahia pode ser ultrapassado ainda, né? Tem 15 pontos de disputa, já que o Jacuipense, por exemplo, joga nessa rodada, pode chegar a, a 20 pontos. Mas eu acho difícil, eu acho que o Bahia tá jogando muito bem, mesmo com os reservas, titulares, tá conseguindo administrar bem esse campeonato baiano. O Vitória só, perdão, que tá complicado, né? Tá com 6 pontos, pode ficar de fora na zona de classificação do Campeonato Baiano, apesar de eu achar também difícil. Eu acho que o time vai precisar dividir suas atenções do Campeonato Brasileiro, mas dá para conquistar alguns pontinhos e permanecer na zona de classificação do Campeonato Baiano para a próxima fase. Lembrando que na semifinal são apenas um joguinho, né? Não tem ida e volta, e na final também um jogo apenas. Bom, vamos falar do Campeonato Catarinense, que já teve a sua definição, digamos assim, nesse final de semana. A Chapecoense venceu por 6-0 a equipe do Joinville. 6-0. O palmeirense não lembra muito bem desse resultado. Mas Rafael Carvalheira fez 3 gols nesse jogo. Marcinho fez 2 e o João Vitor fechou a goleada por 6-0. Num jogo que tivemos muitos golaços da Chape. O Joinville começou melhor, mas aí logo a Chapecoense foi dominando a partida. Para vocês terem uma noção, a Chape fechou o primeiro tempo só com 2-0. 4 gols saíram na etapa final e isso deu uma tranquilidade maior para o time, que avança para a próxima fase, para as quartas de final, mas na minha humilde opinião, gosto muito da Chapecoense, mas as quartas de final ficou um pouquinho complicado. O time vai visitar o Criciúma no primeiro jogo e depois joga em casa contra o time Carvoneiro, né? É isso aí. Cara, assim, o Criciúma, na minha opinião, jogou um pouquinho melhor esse catarinense na fase inicial, apesar de ter ficado atrás da Chape. Mas tudo pode acontecer, né? Futebol, tudo pode acontecer, são 2 jogos, a semifinal também são 2 jogos, e a final mantém também 2 jogos. A Chape tem chance, né, de passar para a próxima fase. Eu acho que se eliminar o Criciúma, elimina um concorrente direto ao título, e aí pode sim pensar no título do Campeonato Catarinense nessa temporada. No Campeonato Paranaense também foi definido, né? Acabou o Campeonato Paranaense no sábado, na zona de classificação, né, na fase de grupos. Agora vai ser o mata-mata. E é o seguinte, o Coritiba empatou fora de casa com o Cascavel em 1-1, saiu perdendo com o gol do Vitor Saci, depois o Jace empatou pro Coxa Branca. Esse empate, o Coxa permaneceu na zona de classificação, vai receber o Cianorte, vai visitar o Cianorte no primeiro jogo de mata-mata, e depois recebe o Cianorte, né? Joga o primeiro jogo fora, o segundo jogo em casa pelo Campeonato Paranaense. Também no Campeonato Paranaense, o Atlético Paranaense venceu o Galo de Maringá por 4-1. 2 gols do Felipe Chiquete, João Cruz e Riquelme fizeram os gols do Furacão em cima do Galo, que descontou com o Eric no finalzinho. Foi um bom jogo do Atlético, acho que conseguiu dominar muito bem o Galo, venceu muito bem, mas vai jogar o primeiro jogo em casa, o segundo jogo fora de casa contra o Foz do Iguaçu. E fechando a cobertura aqui dos jogos do final de semana do Campeonato Estadual, o Remo estreou no Campeonato Paraense e venceu por 2-1 de virada, né? Saiu perdendo com o gol do Vander aos 14 minutos, depois Eduardo Melo e Iago Pikachu fizeram os gols do Remo em cima do Bragantino do Pará. Essa vitória, o Grêmio assume a liderança do Grupo A, lembrando que é por colocação de melhor campanha, ou seja, pode ir os 6 times do Grupo A, ou como pode ir os 6 times do Grupo B, não tem essa definição ainda, mas Remo e Paysandu venceram seus jogos. Olho nesse clássico, o Repá, lá do Pará. Vai ser um bom confronto. A pergunta que eu queria fazer para vocês é a seguinte, meus queridos e minhas queridas. O Campeonato Brasileiro já bateu a porta. Começa nesse meio de semana e os 20 clubes já jogam nesse meio de semana. Final de semana vai ter Campeonato Estadual, meio de semana brasileiro vai ser essa tônica até março. Eu faço a pergunta para vocês da seguinte forma. Vocês, como torcedores,
priorizariam os campeonatos estaduais e jogariam com os times reservas e mistos no Campeonato Brasileiro, ou o contrário, time reservas no Campeonato Estadual, mesmo que for clássico, e os titulares todos no Campeonato Brasileiro. Eu, da minha opinião, eu iria com os titulares do Campeonato Brasileiro, que eu acho que a longo prazo, perder pontos nessas primeiras rodadas pode ser muito prejudicial para as últimas rodadas. Para quem briga pelo título, para quem briga contra a zona de rebaixamento. Falando nisso, São Paulo e Flamengo vão ter uma vida muito difícil nesses últimos jogos, porque vão ter que priorizar o que eles querem disputar. O São Paulo está brigando para não cair no Campeonato Paulista, o Flamengo tá no quadrangular de rebaixamento, então se permanecer assim, vai ter 2 jogos para definir se cai ou não. Então é uma situação complicada para esses 2 times. Vamos ver como que vai ser, né, essas últimas rodadas do Campeonato Estadual. Nesse meio de semana temos o Campeonato Brasileiro, vídeo na sexta-feira. No final de semana, cobertura do Campeonato Estadual e vídeo na segunda-feira conversando com vocês. Vai já nesse final de semana faltar uma rodada para o Campeonato Carioca e 2 rodadas para o Campeonato Paulista. Vamos ver como que vai ser a situação desses 2 times. Mas é crítica, tá? É muito, muito crítica a situação de São Paulo e Flamengo. Se inscreve no canal para você não perder nada dos capítulos desse final de Campeonato Estadual de São Paulo e Flamengo aqui na Rede Contodário. Fechou? Forte abraço e até o próximo vídeo. Até mais.